Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos para o nosso 5º encontro do curso Educação Espírita, um convite à juventude, módulo Reencarnação. Como nós já estudamos até aqui, nós vamos tratar o aspecto da subpersonalidade da reencarnação sob 2 aspectos, né? Nós estudamos no encontro 4 algo muito interessante, né? A pergunta é: o que é que define o jogo da nossa evolução na fase que a gente está? A gente colocou lá os textos, eu vou falar bem resumidamente, né? Está no encontro 4. De um lado, o que vai nos dar um impulso evolutivo é o que o Espírito Verdade classifica de devotamento e abnegação. O que vai bloquear o nosso caminho em relação a Deus, a evolução mais profunda, é a indiferença, a espiritualidade e o apego à materialidade. Então, a partir disso, a gente vai fazer uma análise do desenvolvimento do cristianismo olhando para dentro de nós, para as nossas subpersonalidades. E o que é que a gente chama de subpersonalidade? São as nossas encarnações. A gente pode entender que cada encarnação é como se a gente criasse uma pessoa, uma personalidade que vai nos compor, né? A gente chama de subpersonalidade só para não confundir. Então, eu sou uma composição de muitas personalidades que habitaram diversos corpos, que viveram em diversas épocas. Eu chamo de sub para deixar claro que há um comando central, né? Há uma sede de decisão. Então, todas essas personalidades elas estão submetidas ao meu comando central. Vamos hoje estudar o quê? Os primeiros 500 anos do cristianismo. Como é que o cristianismo, que surge num período de extrema decadência social, a Grécia vive o predomínio de uma filosofia superficial, a Grécia traiu suas origens egípcias, a Grécia traiu a origem pitagórica, a Grécia não seguiu o conselho dos oráculos, a Grécia matou Sócrates. Então, o que predomina na época que o Cristo nasce na Grécia é a filosofia superficial grega. É a discussão, é o intelectualismo, é o ganhar o argumento, é o se fazer inteligente. Roma, por outro lado, que cresce graças à sua ética, à sua austeridade, o seu valor de família, se torna rica e se torna profundamente decadente, né? Os excessos, o sensualismo, o desequilíbrio até na alimentação, o desmando social. Então, esse é o cenário que o cristianismo vai nascer. Cenário parecido com hoje. Hoje predomina no mundo intelectual, na humanidades, que é uma área que eu faço parte, infelizmente, predomina a filosofia da superficialidade. É ganhar o argumento, é o tanto faz, não há uma ética clara e, infelizmente, as nossas academias se preocupam muito mais em formar teóricos do que grandes homens e grandes mulheres. Não há uma preparação profunda. Nós saímos hoje da universidade, às vezes mais confuso do que entramos, né? Sem um norte claro, sem uma filosofia que dê profundidade e coragem para enfrentar os desafios da vida. No mundo social, não precisa dizer muito, né? Tá aí a nossa política, que é uma política mundial corrompida, os valores do dinheiro, os valores do mando, da exploração, né? Uma sociedade estruturada para gerar riqueza. Para que coisa mais doida, né? O sentido da nossa vida social é gerar cada vez mais riqueza. Então, revivemos Grécia e Roma no século XXI. Bem, voltemos, né, ao nosso período central, que vai do nascimento do Cristo aos primeiros 500 anos do cristianismo. Isso predomina. O que é que o Cristo vem trazer? O Cristo vem trazer os valores do devotamento e da abnegação em um mundo como o mundo atual, caracterizado pela indiferença,
né? Tanto faz, seja como for, e do apego à materialidade, né? Tem que curtir, tem que ter prazer. Prazer sexual, prazer sensorial, prazer. E é interessante, porque visto do ponto de vista limitado, nós diríamos que o Cristo não tinha como ter sucesso. Como é que alguém, nesse mundo em que predomina a filosofia da superficialidade e o prazer, alguém que vem falar de devotamento e abnegação vai ser ouvido? Mas o fato é que, com 500 anos de cristianismo, o cristianismo se torna uma religião mundial. Como que uma religião que, quando o Cristo morre, tem mais ou menos 100 e tantos seguidores, se torna uma religião mundial? Que força é essa? É a força do devotamento e da abnegação, vencendo a força da indiferença e do apego à materialidade. Mas não nos esqueçamos que esse módulo é reencarnação. E aí a questão, onde nós estávamos? O que é que a gente fazia nesse período? Para entender isso, é importantíssimo a gente se indagar. Qual o meu vínculo emocional com tudo isso? Essa é a pergunta. Qual o meu vínculo emocional com o cristianismo primitivo? Qual o meu vínculo emocional com a superficialidade intelectual, com o sensualismo e com o apego ao mundo? Essa é a pergunta do módulo de hoje. Como que eu fico emocionalmente em relação a tudo isso? Eu ainda carrego dentro de mim o filósofo grego preocupado em vencer a disputa intelectual, em provar para os outros que eu sou inteligente? Eu ainda carrego dentro de mim o autoritário cidadão romano que sabe que tem razão e que tem que ser do jeito dele? Eu ainda carrego de mim o cidadão corrompido pelo sensualismo, pelos desequilíbrios de toda a ordem? Aí é que a gente começa a entender a reencarnação, porque veio daí, né? Se eu ainda carrego forças sexuais profundamente desequilibradas, possivelmente veio daí. Então, identificar a nossa realidade emocional é um passo doloroso, mas indispensável para o nosso crescimento. Indispensável. E aí eu vou trazer um caso aqui para a gente entender como é que tem que funcionar. Porque o que acontece? Se eu ainda carrego dentro de mim o romano, o grego ou o judeu arrogante que negou, que não aceitou a proposta do Cristo, se eu fui isso, não tem jeito. Eu tenho que educar essa subpersonalidade. Enquanto eu não educá-la, ela vai mandar na minha vida. Enquanto eu não me dedicar a transformar a minha superficialidade intelectual, o meu desejo de aprender, em alguém um pouco mais sábio, que começa a sentir que é uma verdade mais profunda, e aqueles que se aproximam dela naturalmente se distanciam da angústia de aparentar, eu vou continuar no espiritismo. Eu tenho, ou na faculdade, ou na minha vida profissional, ou na empresa que eu trabalho, eu tenho que parecer que eu sou inteligente, eu tenho que falar difícil, eu tenho que ter mais informação, eu tenho que dominar tudo, eu tenho que falar. E aí, mais uma vez, eu vou ter uma vida superficial. Então, é esse processo de educação que a gente quer chamar a atenção. E esse processo de educação, ele é atemporal, mas ele tem que ocorrer. Alguns educaram na própria época. Outros já haviam educado desde antes, como Marcos, o Eurípides, o Lisandro Bezerra de Menezes. Outros, talvez, como a maioria de vocês, como eu me incluo, temos que educar hoje. Né? Quando a gente fala da vinda do Consolador, é a mesma chance de novo. Olha, agora você vai ter o suporte do Cristo para educar-se. Você que foi filósofo, que foi cidadão romano, que teve poder, ou que não teve poder, mas teve uma vida sexual irresponsável, agora vai ter o Cristo de novo perto de você para lhe influenciar, para você se educar. Por isso que a gente está repetindo.
né? Tá pegando esse período, porque hoje a gente tem a mesma chance de novo. Vamos ver o exemplo de alguém que aproveitou a chance na própria época do Cristo, para que sirva de modelo para que a gente aproveite a chance agora. Né? Porque a reencarnação não é um tema de curiosidade de museu. Ah, no passado eu era isso. Quando a gente tem de reencarnação, primeiro sinal, vou dar uma dica aqui. Primeiro sinal para você ver se alguém entendeu reencarnação é o seguinte: se a pessoa fala com orgulho, eu fui rei, eu fui imperador, eu fui imperatriz, eu fui não sei o quê, né? Com um certo louvor, pode ter certeza, essa pessoa não entende nada do que significa reencarnação. Não entendeu nada das regras do jogo. Porque quem entende reencarnação e diz eu fui rei, fala com preocupação. Porque a questão que vem é a seguinte: será que esse rei ainda existe em mim? Será que esse rei vai me levar para as trevas? Será que esse rei vai me conduzir a uma postura como inimigo do Cristo? Será que esse rei vai me tornar no século XXI um anticristo? Então, meu amigo, a regra é isso. Alguém falou que foi poderoso, que foi rico, que foi muito belo, que fez muito sucesso social e não fala com preocupação, pode ter certeza. Essa pessoa simplesmente está repetindo os velhos erros e corre o risco de se tornar um anticristo. Se estiver no movimento espírita, a chance é maior ainda. Então, muito cuidado. Porque quem conhece essa dinâmica e diz eu fui rei, eu mandei, eu fui belo, eu usei minha beleza para o mal, eu fui um intelectual superficial. Quem entende reencarnação e sabe que foi isso, acende a luz vermelha. Atenção! Atenção! Onde é que esse rei, onde é que esse manipulador, onde é que esse sensualista, onde é que esse falso profeta está atuando na sua vida hoje? Porque se você foi e ele não está redimido dentro de você, ele vai aparecer. Quando você menos esperar, você está fazendo acordo de bastidor em centro espírita para atrapalhar a obra do Cristo. Acontece isso todo dia. Quando você menos esperar, você vai estar tendo casos extraconjugais, vai estar traindo, vai estar vendo pornografia e vai estar se distanciando do Cristo. Quando você menos esperar, porque ele existe dentro de você. Você não educou, uma hora ele se manifesta. Então, começa por aí. Então, quem entende reencarnação não trata com leviandade. É algo sério. Se eu fui isso, ou eu já redimi e eduquei, ou ele vai me distanciar do Cristo. Então, é disso que se trata. Vamos ver um caso de um espírito que, quando o Cristo está na Terra, ele opta pelo projeto do apego à materialidade e da indiferença e se afasta do projeto do devotamento e da abnegação. Ainda na encarnação em que ele opta por esse projeto, ele se arrepende, começa um processo de reeducação e reencarna como escravo. É um exemplo belíssimo, né? Estou falando do querido e admirável espírito Emmanuel, né? Um espírito de uma grandeza, né? Que merece reconhecimento pela sua obra, não é puxação de saco, é pelo que ele fez, pelo que ele escreveu, pelo que ele trouxe para a gente. Vamos lá. E aí a gente começa a entender o seguinte, né? Quando o Emmanuel vai falar do senador romano, a gente não vê nenhuma vanglória como a gente vê em quem não conhece a reencarnação. Não, porque eu fui senador, né? Fala com a mesma arrogância da época do senador. Quer dizer, meu irmãozinho, você está 2000 anos e não aprendeu nada, né? Só que a gente vai trabalhar uma coisa importantíssima que nós temos que entender. Evolução espiritual não é financiamento de conta do cartão de crédito, não é negociação financeira com o banco. Deus é um pouco melhor do que um banqueiro. Processo reencarnatório não é tortura compensatória, como alguns pensam. Interpretação de quem não sabe o que é reencarnação. Ele foi senador, abusou, agora veio escravo para pagar. Foi humilhado, espancado, a esposa foi estuprada, não sei o que, então agora ele pagou. Gente,
Quem fala isso não conhece nada de reencarnação segundo o Espiritismo. Outras correntes têm todo o direito de pensar assim. Espiritismo não. O indivíduo, ele pede uma encarnação para educar aquela personalidade que ele foi. Ele pede uma experiência para educar a sua subpersonalidade que o levou ao fracasso. Essa é a regra. A regra é educação, né? Porque o indivíduo pode vir, ser escravo, sofrer o diabo e se tornar um espírito das trevas, como a gente encontra em nossas reuniões mediúnicas. Eu fui escravo e fui humilhado e agora eu vou me vingar. Mas ele não sofreu, não pagou, né? Então, o saber espírita mostra que essa lógica é pequena, às vezes mesquinha. Não, ele veio pagar, pagou e pronto. Não, porque se fosse assim, todo mundo que teve encarnação, que foi escravo, que foi espancado, humilhado, violentado, desencarnava, ótimo. Não é verdade. Sabemos que não é verdade. Quem conhece o Espiritismo sabe que não é verdade. O que é que acontece? A encarnação de escravo, que é o caso aqui, só vale espiritualmente se o indivíduo reeducar os impulsos do passado. Se ele não reeducar, ele piora a sua situação. Se o senador, Públio Lentz, reencarna como Nestório e continua arrogante e revoltado, ele desencarna pior. É simples assim. Então o Nestório reencarna para aprender o quê? Devotamento e abnegação, para superar a sua indiferença e o seu apego à materialidade. Então, ele vai reeducar o senador. E aí a gente vê um campo de batalha extraordinário. É uma guerra dentro desse espírito. Porque ele ainda tem os impulsos do senador. Do que manda, do que impõe, mesmo com razão. A lei que eu defendo, é o que eu acredito. A vida dele é trágica, ele não narra em detalhes, mas ele perde as pessoas que ele ama, a maioria. Volta para Roma, porque ele já está mais maduro e ele vai enfrentar a prova mais difícil. É a prova mais difícil da encarnação. Ele vai ser um escravo de autoridades romanas. Quer dizer, ele vai para o mesmo ambiente em que ele mandou. Por isso, normalmente, as provas mais difíceis são na família. Porque muitas vezes você vai ser humilhado pelo aquele que você humilhou. É o mesmo cenário. Dói muito mais. Porque quando o espírito Nestório volta para Roma, ele revive todos os impulsos do senador arrogante. Ele lembrava ou não interessa. Emocionalmente ele lembrou de tudo. Como esse espírito é bom de reencarnação, porque quando ele era senador, ele lembrou da encarnação passada, está no há 2000 anos, e provavelmente o Nestório lembrou sim. Porque já é um espírito que não tem medo da sua vida passada. E quando a gente não tem medo, a vida passada aparece. Mas vamos lá, é outro assunto, a gente vai trabalhar lá na frente quando for falar de regressão de memória. Seja como for, ele relata, ele conhecia a história de Roma melhor que os romanos. E ele não era romano na encarnação como Nestório. Então você imagina o campo de angústia desse espírito, ver Roma, conhecer tudo, se sentir mais familiarizado com o Senado romano do que os senadores. Olha que coisa curiosa, só que ele era escravo. E aí, meu amigo, dói. Porque você está no seu ambiente de poder, numa situação de humilhação. Qual é a guerra aí a ser vencida? Quem vence? A ótica cristã do devotamento e da abnegação, de abrir mão, de trabalhar em benefício do outro, devotamento, trabalhar em benefício da causa cristã, devotamento, e abnegar-se dos seus desejos pessoais, ou tratar com indiferença o projeto do Cristo e apegar-se à materialidade.
Óbvio que esse escravo, ele poderia, não ia ser senador romano, mas ele poderia se tornar um secretário puxa-saco de um senador romano extremamente competente. Esquece esse negócio de cristianismo, eu vou me dar bem. Eu vou auxiliar esse senador, vou provar que eu sou competente, vou puxar o saco dele, vou me tornar o braço direito dele. Isso acontecia toda hora em Roma, não era incomum. E o Nestório tinha tudo para conseguir isso. Entendeu o que é abnegação? Eu vou abrir mão de estar numa situação extremamente confortável, eu tenho competência para isso, mas eu vou abrir mão porque eu tenho um projeto mais importante. Eu vou abrir mão dessa posição porque eu sou cristão. Como cristão, a minha prioridade é outra. Não é virar puxa-saco de senador e fazer tudo. Mesmo eu podendo ser livre, mesmo eu podendo conquistar riqueza com isso, etc. e tal. Então, isso é abnegação. Eu vou abrir mão de uma situação extremamente confortável, porque não é para sofrer à toa, mas é porque essa situação me distanciaria do Cristo, me distanciaria do meu projeto central. Isso é abnegação. Né? E vou viver uma vida devotada, me dedicando a algo bom. Por isso que o Espírito da Verdade, né? A gente falou isso no encontro passado, coloca a sabedoria humana se resume em devotamento e abnegação. A abnegação é abrir mão. Abro mão. Eu abro mão de tudo aquilo que me distancia do Cristo. E eu ajo, que devoção é ação. Né? Como definiu a Patrícia, é agir com o coração. Eu me devoto a uma causa, eu me dedico em profundidade. Eu me dedico plenamente à causa do Cristo. Porque muitos de nós, a gente quer fazer o meio a meio. Não, eu vou me dedicar, eu vou ter um emprego onde eu constantemente estou fazendo situações de corrupção e tal. Não, mas eu no fim de semana vou entregar a sopa. O devotamento vai contar um pouco, mas está incompleto. Então, abnegar. Daí o Espírito Verdade coloca devotamento e abnegação. Abnegar-se, abster-se de fazer tudo que me distancia do Cristo e, do outro lado, fazer tudo que me aproxima dele. Então, esse espírito, ele educou a personalidade. Públio Lentulus, nesse palco de batalha terrível, onde ele sabia tudo o que tinha vivido, se sentia apto a ter ascensão social, mas educou-se. Por que é que eu estou contando isso? Porque eu e você hoje somos convidados a isso. Ao arrogante romano, ao falso teórico grego, ao falso religioso judaico que vive em nós. Chegou a hora de dialogarmos com ele. É diálogo. É uma batalha do diálogo. Não é briga, porque na briga a gente perde. Ninguém ganha na briga. Como diz o Cristo, não resistais ao mal. Ninguém vence o mal brigando no sentido de impondo, mas é uma batalha de diálogo. Tem que chegar, né, por ser o judeu arrogante, dizer, meu irmãozinho, agora está na hora da gente conversar e olhar a proposta do Cristo com mais carinho. Tem que chegar para o viciado em autoridade e dizer assim, olha, está na hora de abrir mão de mandar nos outros. Né? Do filósofo, do intelectual superficial e dizer, está na hora de observar que existe uma sabedoria mais profunda. O que é que você ganhou, meu irmão, nos últimos 2000 anos vencendo batalha teórica? Né? O que é que você ganhou mandando tanto? O que é que você ganha mandando tanto? Você realmente sente paz? Você realmente sente que você está caminhando para Deus, toda hora mandando, toda hora impondo, toda hora justificando? Será que você é mais sábio que o Cristo? Essas reflexões precisam dialogar. Então, primeiro passo, reconhecer. Eu sugiro até que desenhe. Desenhe uma figura que simboliza quais dessas tendências são mais fortes em você, ou outra. E comece a conversar com essa figura. Olha, não dá mais para ter uma vida de prazer sensual pornográfico. Não cabe mais.
vai trazer tristeza de novo, vai trazer angústia de novo, vai trazer infelicidade de novo. Vamos pensar uma coisa diferente. Vamos dialogando aqui. Eu sei que você tem esse impulso, mas vamos ver como é que a gente atende esse impulso de uma maneira saudável. Vamos ver como é que a gente redireciona isso. Então, esse diálogo, eu não tenho dúvida, foi o diálogo que Nestório travou com o Públio Lentulus. Um diálogo norteado pela luz do Cristo. Né? É natural. Nestório teve um filho preso e morto pelo Império Romano. Óbvio que o senador veio ali na flor da pele. Vou fazer alguma coisa, vou tomar uma providência, vou me vingar. Vou fazer justiça com as mãos. Mas Nestório teve que suplicar uma autoridade romana que não lhe atendeu a súplica de pai. Faça o que quiser comigo, mas solte meu filho. Ele é jovem. Porque o filho dele tinha se apaixonado, né, por uma... Além de ser cristão, né, tinha se apaixonado e era correspondido pela filha de uma autoridade romana. Mas não aconteceu nada entre os dois. Ainda assim, o pai resolveu denunciar. E o Nestório foi suplicar pela vida do filho, já tinha perdido a esposa, já tinha passado pelo diabo. Agora é a humilhação suprema, porque era a prova que o senador ia aprender a curvar-se à vontade de Deus. Porque no fundo, a verdade é que não interessa o que ele viveu, interessa o que ele aproveitou para se educar. Porque muitos viveram o que ele viveu e até hoje são espíritos das trevas, buscando vingança. E ele vai ali suplicar a uma autoridade romana a vida do filho que tinha cometido o crime de ter se apaixonado, embora tivesse sempre respeitado a filha dessa autoridade. Ele diz: pode me matar, faça o que você quiser, não tem problema. Eu só peço que você solte meu filho e eu lhe garanto que ele vai para um outro lugar, nunca mais você vai ouvir falar nele. Não conseguiu. Você imagina a dor desse pai. E a dor desse espírito ali em todo aquele espetáculo romano. Ele deu conta de suportar esse de educar. Quando desencarna, acabou-se. O senador está redimido. Não tem mais traço dessa personalidade dominando esse espírito. Porque o senador se redimiu. Então as provas servem para isso, não é para pagar conta de nada, é para redenção psicológica, redenção espiritual. Então, o nosso sofrimento hoje só vale se nós utilizarmos para redimir essas personalidades que habitam em nós. Senão, não vale de nada. Por isso que os espíritos dizem: se a prova é acolhida com revolta, de nada serve. Por que de nada serve? Porque não vai lhe educar, não vai redimir as nossas personalidades. Então, a redenção espiritual que a dor traz é uma redenção psíquica. Não é assim: eu dei 30 chibatadas, eu reencarno e levo 30 chibatadas. Gente, quem fala isso não conhece espiritismo. Quem fala isso não conhece doutrina secreta. Quem fala isso não conhece a dinâmica básica da reencarnação. A gente respeita, porque está aprendendo. Pelo menos já sabe que vai e volta. Mas reencarnação não é vai e volta, gente. Reencarnação são experiências psíquicas profundas de reeducação. E os espíritos usam todos os recursos ao nosso favor. Inclusive, muitas vezes a gente, há casos de sair da Terra, reencarna em outro planeta para ter uma experiência muito específica e profunda e depois volta. Kardec narra isso. Depois a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a questão central é redenção psíquica, redenção emocional, transformação profunda do espírito. Às vezes precisamos nós de experiências que mexem com tudo.
Mas não é porque Deus está com raiva. É porque a gente pediu para chacoalhar o espírito, todas essas personalidades, assim, agora a gente muda. Quando a gente está planejando, nossa preocupação é essa. É dizer assim, quando eu voltar, eu tenho que ter redimido essa tendência. Né? A gente suplica de joelhos, me ajude, todo mundo, eu quero ter uma experiência tal, independente de qual for, para que quando eu retornar para cá, e se a gente lá no plano espiritual, eu não tenha mais esse índice de arrogância e de orgulho, eu não esteja tão distante da luz, eu não tenha essa aversão ao Cristo, eu não tenha essa incapacidade de compreender o outro. Então, anota aí, plano reencarnatório é isso. Se você achava que o planejamento reencarnatório é eu vou lá, vou ter um emprego, não sei o que. Gente, desculpa, é superficial. O plano reencarnatório profundo é que traços psicológicos eu vou alterar. Isso é o que interessa. Porque daqui a pouco, do ponto de vista da eternidade, até o planeta Terra se acaba. Mas os seus traços psicológicos continuam até que você os altere. Esse é o ponto. Agradeço a atenção, o carinho, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos para o nosso diálogo espiritual. Que Jesus possa, iluminando os nossos corações, nos fazer reviver os momentos sublimes que todos tivemos, de uma forma ou de outra, com a sua presença. O Cristo é uma presença real na vida de todos aqueles que desejam, porque tenhamos uma certeza: o Mestre nos conhece. O Mestre já esteve conosco e aguarda que nós hoje estejamos com Ele. Podemos iniciar. Muito obrigada pela sua presença hoje, amiga Patrícia. Como primeira pergunta, como nós podemos desenvolver a abnegação nas nossas vidas? A abnegação pode ser entendida como a renúncia em prol do projeto do Cristo em nossos corações. É necessário, minha filha, que o espírito inteligente, que almeja caminhar em direção à luz deste mundo, entenda. Existem obstáculos intransponíveis, caso se queira seguir o caminho do prazer excessivo, das lutas materiais sem ética, mas que, uma vez dispostos a cultivar a luz do Mestre no coração, tudo isso pode ser facilmente superado com a renúncia. Entendamos aqui a abnegação, a renúncia a tudo aquilo que se torna obstáculo. Lembremos-nos que o Cristo nos disse que era necessário deixar casas e posses, afeições e cargos para segui-lo. E este alerta deve se fazer presente hoje, no mundo atual. O cristão precisa avaliar cada uma de suas atividades no mundo, indagando-se: é necessário que eu a renuncie em nome do Cristo? Algumas certamente algumas dessas perguntas obterão respostas afirmativas. O Espírito Emmanuel, desde a época aqui narrada, caracterizou-se até hoje pela sua extrema
extensa capacidade de renúncia em nome do Cristo. Não apenas a renúncia material, mas, acima de tudo, a difícil renúncia psicológica, porque muitas vezes precisamos renunciar à posição de pai, no sentido de compreender que não somos donos de nossos filhos. Muitas vezes precisamos renunciar à posição de esposo e mantermos-nos casados, nos sentirmos de aceitarmos que o outro não é propriedade nossa e apenas abrindo mão do mando em relação ao outro, o nosso coração estará apto a habitar a luz do Cristo, porque o apego é inimigo da devoção. Não é possível devotar-me ao outro e à causa do Cristo, colocando-me psicologicamente na posição de dono, de proprietário. Por isso, os piores inimigos da causa do Cristo são aqueles que, atuando em nome de Jesus, colocam-se na posição de donos da obra, de donos da causa e de comandantes máximos da vida de outros seres humanos. A abnegação, portanto, não se resume a uma postura pontual, mas a abnegação cristã é uma postura psicológica contínua, de renúncia tranquila a tudo aquilo que não é luz, que não é paz, que não é o Cristo. Não sei se me fiz entender, minha filha. Sim, acredito que sim. Muito obrigada pela sua resposta e eu deixo espaço para mensagens de encerramento. Ao avaliar o passado espiritual próprio, é necessário que o indivíduo estabeleça uma meta clara, se deseja caminhar para a luz ou se deseja acomodar-se e buscar as vantagens do mundo. Para todos aqueles que estabelecem o Cristo como meta máxima, é necessário entender que o processo de cristificação requer um esforço continuado e intenso. Abrir mão dos traços psicológicos viciados é o maior desafio da criatura encarnada. Abrir mão das loucuras do mundo e da vaidade requer uma coragem semelhante à de ser crucificado por Roma. Por isso, a todos aqueles que se dispõem a seguir ao Cristo, eu indico que roguem ao Mestre e preparem-se, porque serão necessários testemunhos cruciantes. Se muitas vezes vocês serão poupados da morte física, vocês não poderão ser poupados da morte emocional, da morte de traços psicológicos doentios e perversos, para que as vossas virtudes possam florescer. É necessário, meus filhos, enfrentar com serenidade as características que ainda impedem a vossa própria iluminação verdadeira. Olhar para isso e ser capaz de, em prece sincera, suplicar ao Mestre a transubstanciação das angústias da perversão em virtude sublime,
é o testemunho eterno que todos os cristãos precisarão prestar para que o Cristo possa viver em seus corações. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.